Eu sou Amanda Fitas, psicóloga, influenciadora. Eu sou Alexandra Gurgel, influenciadora também e jornalista. A gente vai falar sobre um tema bem legal que é match comigo mesma ou aceitação. É aquele encaixezinho que você dá com você mesmo, Sim, né? Aquele porque like em você. vem com a gente então, vambora. O que você poderia falar pra nós aí, Ale, sobre autoestima, aceitação? Então, eu trabalho já no meu canal no YouTube já há 4 anos, né? Eu comecei no YouTube nessa vida de internet. Hoje em dia tenho livro publicado, tenho um monte de coisa que eu trabalho como ativista de corpo mesmo, né? Pensando na aceitação do nosso corpo, né? E é uma parada que as pessoas acham às vezes que é só pra gente gorda, ou é só pra gente que se acha feio. Tem um dado que 96% das mulheres no mundo estão insatisfeitas com o próprio corpo. E nessa estatística tem eu, tem você, tem nossas mães, tem as mulheres da nossa família, e os homens também estão envolvidos nessa, mas é uma coisa que pega muitas mulheres, né? Como é que é você com o seu corpo? Você tem É, eu, insatisfações? eu acho que isso também tem a ver até com a nossa imaturidade, assim, né? Eu acho que Sim. é um trabalho muito grande essa evolução pra você aceitar quem você é, né? Eu sou assim, eu passei muito por isso, no sentido de eu sempre acho alguma coisa em mim pra me criticar, a gente foca muito no defeito, né, e aí a Uhum. gente não aceita o que não pode mudar. Tem coisa que até vai lá, mas tem muita coisa que a gente nem pode mudar a nossa genética, né, e a gente quer brigar com isso, é uma coisa muito louca, Sim, né. porque a gente é criada para achar que a gente tem que ser de um jeito, que a gente tem que seguir um padrão e tem aquele padrão estético. E o padrão estético, ele vem junto com o padrão comportamental, do jeito que a mulher tem que ser. Então a gente sempre acha que a gente não tá certa e que alguma coisa de errado não está certo, entendeu? É E a verdade. gente não consegue nunca ficar satisfeita. Não tem como a gente ter uma autoestima e É amor um próprio numa sociedade que fala que você tem que mudar a todo custo. Sim, é uma busca pela perfeição, eu percebo, assim, uma coisa que você pode ter muitas coisas boas, mas você vai no defeito, você foca naquilo, você Sim, expande, e é você com você, uma coisa tão você com você, sim. você fica tão frágil por você não aceitar, por você não gostar, que qualquer coisa que vem de fora também acaba tendo uma carga, e a gente sabe que lá fora a gente é Sim. bombardeado, independente a gente para as pessoas no olhar de alguém, a gente nunca vai ser um padrão, a gente nunca vai Uhum. ser bom, porque é a visão de mundo daquela pessoa, E né. tem uma pergunta que eu faço para as minhas seguidoras, eu sempre pergunto assim: "Cara, se você vivesse numa bolha", a gente não vive numa bolha, mas se você vivesse numa bolha, será que você ia querer mudar tudo que você quer mudar no seu corpo? Será que você ia querer, sei lá, botar um silicone, até mudar o cabelo, mas eu acho que já é uma coisa mais, né, diferente de estilo e tudo mais, mas beleza, mas até isso, sabe. Porque, por exemplo, o meu cabelo, tô falando eu pra aceitar o meu corpo já foi um Uma sacrifício, luta. mas coisas pequenas como o cabelo, que pra muita gente não é. Eu usava cabelo comprido porque eu achava que minhas costas são largas, eu já, né, tinha um corpo masculino, diferente do corpo que tinha que ser da mulher, que é o violão. Então eu nunca tinha cabelo curto, porque eu achava que eu de costas ia parecer um homem. Porque já falaram isso pra mim, né. A gente tem esses condicionamentos, né, que a gente acha que não pode fazer uma coisa, porque a gente vai ser vista e lida de uma forma errada. É, sempre olhando muito pra lá fora, né, o quanto eu estou agradando, o quanto eu estou Sim. sendo bom, o que que eu preciso fazer pra ser bom, e é aquela coisa que nada eu já tinha uma questão com curvas, né, porque eu não tinha curvas, né, aquela coisa Uhum, magra, né, de costas, parece estar de lado, aquela coisa, né, que a uhum. gente e a gente ouve também, porque é óbvio, né, as pessoas falam, as pessoas reforçam aquela coisa, né. Uhum. Então, você sempre acha alguma coisa pra você não estar no padrão, independente do que Sim. seria padrão para o outro. Então, às vezes, para o outro aquilo seria e você tem essa dificuldade, porque isso acontece desde a nossa infância, porque quando a gente é Sim. novinho, a gente não absorve bem o bullying, né. Tem uma Não. coisa muito esquisita e a gente não tem nem recurso pra poder administrar alguém falando, por exemplo, sei lá, que você parece um homem, que você não tem curva, Sim. que você, sei lá, esqueceu a bunda em E o casa. pior de tudo é quando isso acontece dentro de casa. Também. Que eu tenho muitas histórias de seguidoras que falam do processo, não sei, você com certeza deve ter pacientes assim também, que o pai e a mãe que destruíram a autoestima, sabe, que foram as primeiras pessoas que você a pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa dessa também, que a minha mãe, ela e eu sei que foi com a boa intenção, porque, cara, o que que você aprende? Que você ser bonita é tudo que você tem na vida como mulher, né. A mãe quando minha mãe quando me criou eu tenho 30 anos, cara, minha mãe quando eu fui a primeira filha, a primeira neta, cara, ela tem que ser bonita. Porque é isso que eu posso dar pra ela, uma vida que ela é bonita. Porque minha mãe lutou pra caralho pra ser magra, pra se encaixar num padrão. Então, me dar uma fachada comercial bonita, né? Porque é uma fachada comercial, pra ver se alguém se interessa, né, em comprar o lote, né? No passado era assim, entendeu? Então, a gente também não pode, às vezes a gente tem que saber, né, também, né? Os nossos pais, por exemplo, dando esse exemplo, que é muito muito recorrente,
Às vezes a pessoa tá te oprimindo e tá querendo que você seja bonita do jeito que ela aprendeu que é pra ser, só porque ela acha que vai te fazer bem. Às vezes ela não quer te fazer o mal, ela não acha que você tá errada. Ela acha que você vai sofrer menos, talvez, ou Sim. você vai ter uma vida mais fácil, né. Eu acredito que, assim, essa questão de padrão, essa questão de aceitação, a gente começa a trabalhar nisso, às vezes, muito tarde. Uhum. Porque é muito comum você ver um adolescente que ele não consegue trabalhar aquilo com ele mesmo, porque ele ainda não tem recurso. Então, eu acredito no que as pessoas disseram, Uhum. então eu acredito que eu tenho que ser bom, e eu não me aceito. E esse processo, eu não sei se aconteceu com você, mas eu comecei a trabalhar nisso, assim, com 25 anos, sei lá, 26, Uhum. que eu fui ter o recurso e falar assim: "Calma, por que que eu tô brigando tanto com quem eu sou, cara? Isso aqui, Sim. né". E eu sempre tenho umas brisas, assim, que eu falo pra galera também quando eu dou palestra, eu falo: "Cara, vocês vão passar a vida inteira dentro do mesmo corpo. Desse corpo, você vai ficar odiando o corpo que você tem, cara? Você não tem é meio que a gente tem que aceitar mesmo. Não é se conformar, porque também não é um conformismo, porque aceitação não é uma coisa que você aceita sem questionamento. A gente tem que questionar, a gente tem que entender a nossa sociedade, sabe, porque isso interfere na nossa vida, nos nossos relacionamentos. A gente tá aqui falando graças ao Badu aqui, que tá aqui trouxe a gente aqui, que é um aplicativo de relacionamento, da gente se relacionar pra ter amizade, pra ter namoro, pra tudo, que a gente vai criar conexões, né, sinceras, esse é o programa. E, Sim. cara, mas até nisso isso afeta, porque o padrão que tem que ser, às vezes, me impede de, sei lá, de ir no encontro. Já me impediu muito Sim. de ir no encontro. De ir na praia. De poder, sei lá, curtir o verão sem estar com um casaco me cobrindo meu corpo, Exatamente, de sabe. não gostar de roupa nenhuma, de achar que nada fica bom, é uma coisa Sim. muito horrorosa, assim. O que a gente conta sobre a gente, até o que você falou, realmente a gente leva para os nossos relacionamentos, tem a ver com a nossa autoestima, Uhum. obviamente. Então, às vezes, eu acho que eu sou tão pouco, que eu aceito pouco também. Eu aceito Sim, qualquer coisa, porque eu sou qualquer coisa, né, não tem um sim. valor, né. Eu falo muito para as seguidoras também que isso é uma realidade, né, você vai poder comprovar isso, porque quando a gente não se ama, quando a gente não se aceita, quando a gente nossa autoestima tá abalada e a gente se acha o cocô do cavalo do bandido mesmo, a gente tá muito vulnerável para entrar em relacionamento abusivo. A gente tá muito vulnerável porque a gente se apega em qualquer coisa que goste da gente. É verdade. E é muito Migalha que você interno. falou. Migalha. Isso tem muito a ver com aquilo que eu acredito merecer. E Uhum. pra eu acreditar que eu mereço coisas boas, eu tenho que acreditar que eu sou bom. E a gente demora, às vezes, pra construir isso. Por isso que a Sim. gente vai passando por algumas coisas, né. Eu sei que eu, por exemplo, o que eu penso, tem pessoas que me importam a opinião da pessoa, mas não sobre, por exemplo, se eu tô bonita ou não, entendeu? Às vezes eu pergunto, se eu perguntei, me importa, né? Mas me importa a opinião de algumas pessoas, mas outras pessoas eu tô nem aí, sabe? Literalmente. Mas como é que você daria uma dica pra um paciente seu que tá falando isso e Eu falo muito nas redes sociais que, assim, o julgamento do outro, ele só nos atinge quando a gente se julgou primeiro. Então, por exemplo, Uhum, se alguém falar alguma coisa pra mim que eu tô bem firme em quem eu sou, por exemplo, sei lá, até no processo de aceitação mesmo, né? uhum. Todo um processo, sei lá, se alguém falar, você é uma pessoa ruim, sei lá. Eu tô firme que eu sou uma pessoa boa, eu sei, eu tô comigo todo santo dia, eu sei quem eu sou. Então, eu acredito que quando você fica firme mesmo em quem você é, e isso é um processo, você não consegue fazer isso com 15 anos, você não consegue fazer Não, isso com eu não 18. tenho maturidade pra isso. Você não tem, então até se tiver gente jovem, né, ouvindo a gente, ou talvez você é mais velho, ou talvez você já é mais velho e ainda não entendeu isso, porque é difícil Sim, pra isso é muito caramba, cara. real. É muito tem Não é à toa que a pessoas gente tem que um monte os episódios que a gente vai ter aqui no programa, tem tudo a ver muito. com isso, quando quebra o clima, ou quando faz ghosting. Então, assim, esses relacionamentos que dão errado, né? Ou que os encontros que dão errado e que dão essas tretas todas e que a gente fica pensando com nóia, tem tudo a ver com isso, porque vai gerando tudo isso, né? Então, tem essa coisa também da gente entender o que, que o outro tá. O olhar do outro, porque, por exemplo, a gente que tá na internet, né? A gente que tá aqui, vocês estão vendo também, estão ouvindo também, vocês estão na internet. Sim, A gente recebe hate, independentemente se tem muitos seguidores ou poucos exato. seguidores. E isso abala a nossa autoestima. Se um like no Instagram já abala a sua autoestima, se você tem pouco diminuir meu número de likes, aumentar meu Não, número de mas no likes. começo sim. É engraçado até esse processo de construção, não sei se aconteceu com você, mas no começo das minhas redes sociais, qualquer crítica me desabava. Era uma coisa Uhum. assim, cara, e ainda mais, coisa de corpo, coisas assim, né. Hoje os ataques às vezes são coisas, sabe, que uma vez disseram assim pra mim: "Nossa, você tem que decidir se você, sei lá, vai falar de estilo de vida saudável ou se você quer ser psicóloga". Tipo, a pessoa determina o que que eu tenho que ser, eu quero ser o que eu É, quiser. Então assim, tem todos os tipos, só que, o que eu reparei, né, os que me abalavam, é que eu não estava fortalecida. Depois que eu sim, fiquei, hoje a pessoa pode falar: exatamente. "Você é uma idiota", e eu Sim. falo: Amiga, eu concordo 100%, porque "Pois assim, é". eu sempre sofri ódio de machismo, né?
por ser feminista, sempre sofri ódio de gordofóbicos por eu ser gorda, mas eu sempre fui hétero na internet, né, eu sempre, né, no canal falava, até no livro, já até mudei já no livro, mas eu me descobri, lésbica no ano passado. E isso mudou tudo, porque eu comecei a receber um ódio, eh, LGBTfóbico que eu nunca vivi. E pra mim foi muito difícil, sabe, foi muito difícil. E eu sei que esse papo parece que não tem nada a ver, mas tem, porque, cara, eu tenho certeza que você que tem uma rede social e você que tá no aplicativo, tá lá no Badoo e ninguém dá match com você, e você começa a achar: "Cara, ninguém se interessa por mim", porque é um match, é um like, é um comentário. Isso vai abalando a nossa autoestima e a gente vai achando que a gente é menos, sabe. Então a gente tem que se fortalecer mesmo, né. Então a gente vai seguindo um estereótipo, porque quando a gente se autodeprecia, a gente se zoa, eu caía, eu mesma me zoava na hora. Ninguém vai te zoar, você já tá se defendendo. É verdade. Aí você já pensa: "Deixa eu já pensar coisa ruim ao meu respeito, porque quando o outro falar, É, eu me previno". Mas é exatamente o contrário, né. Eu, por exemplo, né, hoje, com muito mais nível de inteligência emocional, eu cuido do que eu falo pra mim. A minha sim, conversa interna, porque a gente conversa com a gente o tempo inteiro. E sim, se nessa conversa interna eu tô falando um monte de besteira pra mim, eu tô sendo a minha própria torturadora. E, sim. e eu acordo todo santo dia pra ser a minha melhor amiga. E eu acho que é quando a gente entende isso. Beleza, o mundo lá fora tá se matando, tem um monte de padrão. Uhum. Sei lá, tá todo mundo te dizendo na rede social, acho que você passa por isso, a pessoa dizendo quem você tem que ser, o que você tem que É. postar. Como. Opinando sobre a sua vida, sem que você não perguntou nada. Ela nem te conhece, ela nem conhece seu coração. Eu Sim, sempre falo isso, né, a pessoa ela não conhece o meu coração, mas ela quer falar alguma coisa a meu respeito. sim. Então quando eu fiquei muito firme nisso, cara, eu sou assim, a minha conversa interna comigo vai ser a melhor. E eu trabalho todo santo dia. O tempo inteiro eu tô me falando coisa boa, até já fica uma dica, né, pra quem tá precisando Uhum. aí elevar a autoestima, Com né, que é uma coisa certeza. que a gente fala muito. E assim, cara, conversa com você as melhores coisas, você passa 24 horas, vai, vamos colocar, do dia com você, e se você ficasse contando um monte de besteira Uhum. e coisa que é mentira, já reparou? É, cara, a gente Na nossa cabeça é verdade, mas assim, não é uma não é verdade. é Sabe uma coisa que eu fazia muito? Além de fazer terapia, né, e você como psicóloga já recomenda isso, mas é urgente isso, e se você puder e tiver acesso também, né, se puder, faça. E também tem grupo de terapias em universidades, você consegue fazer por um preço mais em conta, né, você consegue fazer com exato. estudantes de psicologia, tem várias formas de você tentar se conhecer. Mas se você não conseguir, eu não sei se você nem recomenda isso, mas eu sabe o que eu fazia? Hã. Eu falava comigo olhando no espelho, cara. É muito bom. Parecia meio assim, meio Black Mirror, meio doida, assim, não sei o que eu tô fazendo, mas eu ficava me olhando no espelho e eu falava comigo, às vezes eu chorava comigo. E isso foi uma forma de eu me conhecer, Perfeito. sabe, eu fiz isso várias vezes. E até que teve um momento que eu parei de fazer isso, porque eu conseguia fazer sem falar também, sabe, mas eu acho que foi um momento de eu conhecer até o jeito que eu choro, porque a gente quando não se aceita, quando a gente não se ama, às vezes a gente se ignora. É. A gente vai tomar banho e a gente tira a roupa e a gente: "Opa, vamos direto para o chuveiro". Não se olha, a gente não se percebe. Quando você entende que se aceitar, né, eu acho que tem até uma questão aqui do nosso programa hoje, né, de Uhum, falar sobre o excesso da autoestima, né, de falar se ela poderia prejudicar, que é até um pouco do narcisismo que uhum. você falou. Eu já acho que é o oposto, assim, se você faz da forma inteligente, se Sim. você sabe transbordar esse amor próprio, ao invés de ficar narcisista, você começa a olhar, né, para o mundo, né, que nem você: "Poxa, eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente. Se É, eu cara. consigo, as pessoas também Também conseguem". Então conseguem. deixa eu ajudar as pessoas, cada um no seu nível de consciência. Uhum. Obviamente, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo como a gente gostaria, Sim. mas se você entender que conforme você fica muito bem com você e ainda tendo um olhar empático, né, você Uhum. consegue, ainda por cima, colocar isso como uma missão de levantar, às vezes, sua amiga que você tá vendo que estava passando por uma coisa que você tá, né, às vezes até quem não. Sim, e isso é uma dica, inclusive, né. A pessoa chega e fala: "Ai, quero começar a me amar, me aceitar, como é que eu faço? Como é que você fez? Como é que a gente faz?". E eu sempre falo da gente a como a gente tá na internet, em ambiente de internet, a gente é cria disso e tá no meio disso, né, para de seguir pessoas que são tóxicas pra você, né. O Exato. exemplo do o Comparação. exemplo do Instagram, mas ele vai pra tudo, vai até para o Badoo. Não vai ficando dando match na galera que, tipo, você vê claramente que não vai bater, que não vai funcionar, que vai dar todos os problemas que a gente já falou, que vai dar todos aqueles problemas que a gente vai falar nos próximos episódios, que são vários Sim. problemas. Por quê? Porque às vezes você não se conhece, você não sabe o que que você tá escolhendo, pra onde você tá indo. Você erra, todo mundo erra, Uhum. mas a gente tá aqui todo dia pra acordar e evoluir um pouquinho mais, então trabalhem isso, né, Sim, sempre é tempo. trabalhem na evolução de vocês. Se você tá pra entrar num relacionamento, curta você um pouco, entenda primeiro quem você é, o que você quer. E se você já está em um relacionamento também, né, a gente é importante falar,
toma cuidado também pra você não se esquecer, né. É, se esse Não se relacionamento esqueça. aí, você não pode fazer as coisas que você aprendeu lá a gostar de fazer sozinha, e se você não tá podendo fazer as suas coisas, você fica atenta, porque você tem que poder continuar a fazer as coisas que você gosta de fazer e ser quem você é, do jeito que você gosta de ser, mesmo no relacionamento. A gente tem que ceder coisas que a gente cede, óbvio, vai se encaixando, mas senão isso já parte para um abuso aí, para um relacionamento abusivo, então abre teu olho. É, e quando você tá com a sua autoestima melhor, a chance de você, né, de outro Sacar isso. às vezes eu já vi relatos, o cara fala mal da namorada ou um falando mal pro outro, né, Aham. a própria pessoa que poderia te fortalecer, ela tá lá só falando coisa ruim a seu respeito, né, e quando você tá fortalecido, a chance de você ficar suportando isso é muito menor, né. Uhum. Você vai olhar e você vai falar E você vai sacar logo. Você você não vai vai achar: "Ah, falar: não, "Não vai dá, mudar né". por mim, não sei o quê", não. Não, Você vai sacar e vai ter força suficiente pra mesmo sofrendo, mesmo gostando, você vai lá e isso, termina. E pensa em você antes, eu acho que é isso, né, a gente pode terminar assim, né. A com pessoa certeza. pensar que pra você poder ter autoestima e se aceitar, você tem que pensar em você primeiro sempre. Se você não pensar em você primeiro, quem vai Você tem que pensar? estar bem pra oferecer coisas Que nos nem no relacionamentos. avião, amiga. É. Quando a máscara cai, tu tem que botar primeiro em você e depois no outro. Senão você não ajuda ninguém, você não agrega em relação, você é É, aquela pessoa pesada, aquela pessoa imatura, aquela pessoa, às vezes, que infelizmente não consegue levar coisas boas, porque também não consegue contar sim, coisas boas, sim. né. E aí vai se isolando, enfim, Mas sempre é tempo, é possível, a gente sempre. consegue, não tem idade, não tem Somos nada. exemplos disso, né, Sim, passamos por isso, 96%, né, como você sim, falou, passam por isso. Então, assim, acho que começar com esse tema, acho que é primordial para as pessoas já entenderem que, assim, essa é a base. essa é a base. Comece por aí. Sim. Primeiro se entenda, porque conforme você vai se entendendo, tudo ao seu redor parece que fica mais fácil. E desafios sempre vão ter, mas é a gente com a gente, é ser a sua melhor versão e Sim. não a melhor versão que a vizinha, que o vizinho. Seja você. Por isso você tem que dar match com você mesmo antes de dar match com os outros, entendeu? Exatamente. Dê match com Sempre. você mesma. Demete com você. É isso. Obrigada, gente, pela companhia e até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.